Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa, comunidade de apostadores, comunidade de traders esportivos, de tipster ou de você que ainda não conhece desse mercado e gostaria de melhorar os seus resultados. Se você é uma dessas pessoas, você está no lugar certo, porque eu vou compartilhar com vocês conteúdos, análises, estatísticas, tudo para poder melhorar o seu desempenho no mercado de apostas esportivas. Eu já sou trader há mais de 10 anos operando no mercado e decidi criar essa comunidade. Pouco mais aí de 2 meses, mais de 60 mil inscritos. Galera, gratidão total aí. Hoje vamos analisar os jogos dessa quarta-feira. Lembrando que tem R$5 gratuito para vocês na descrição desse vídeo. É só você clicar no link, fazer o seu cadastro e garantir os seus R$5 de forma 100% gratuita. Vamos direto às análises dos jogos dessa quarta-feira. Vamos à análise do nosso primeiro jogo. É jogo de Libertadores, é Palmeiras contra Barcelona de Guayaquil. O Palmeiras, ele é o segundo colocado. Veja bem, com o Bolívar em primeiro colocado. Cara do céu. Galera, fala aqui nos comentários qual o seu palpite para esse jogo. Antes de ver a minha análise, antes de ver a continuação da análise, dá um pause aí e comenta aí qual o palpite para esse jogo de Palmeiras em casa contra o Barcelona. Observe que o Palmeiras, ele tem a mesma quantidade de pontos do Bolívar, porém o Bolívar tem um saldo de gol maior do que o do Palmeiras. Fez 9 gols, tomou 3, tem 6 gols de saldo. O Palmeiras fez 8, tomou 4, tem 4 gols de saldo. Então o Palmeiras, ele precisa vencer e ainda precisa fazer saldo pensando em ser o líder do seu grupo. Por conta disso, ó, o Palmeiras está pagando aqui 1,18, mas eu vou criar uma aposta junto com vocês nesse jogo, porque 1,18 não dá, né, galera? Pelo amor de Deus. Copa Libertadores, detalhe, eu vou para esse jogo, hein? Vou para esse jogo, vou estar lá em São Paulo para poder assistir a Palmeiras e Barcelona. Criar aposta, eu vou colocar a vitória do Palmeiras. Lembre que aqui está dando 1,18, né? Pelo link da casa de aposta que eu disponibilizei aí para você, ó, já está dando 1,21. Palmeiras para vencer. Total de gols, mais de 1,5 na partida. E total de corners, mais de 7,5. Deu uma odd aí de 1,74. Observe que é uma aposta criada com 3 mercados diferentes. Vitória do Palmeiras, mais de 1,5 gols e mais de 7,5 escanteios. Essa é a minha análise para esse jogo da Libertadores. Jogo importantíssimo, pensando na classificação do Verdão e pensando na classificação em primeiro lugar. Então o Palmeiras precisa vencer, precisa fazer saldo. O time do Abel não é aquele time que costuma ficar preso ao resultado. Então tem grandes possibilidades aí do Palmeiras vencer, inclusive com mais de 1 gol de diferença. Então essa é a minha análise, esse é o meu palpite. Vitória do Palmeiras, mais de 1,5 gols e mais de 7,5 escanteios. Deu uma odd aí de 1,74. E o palpite gratuito dessa quarta-feira já está na tela para vocês. É no jogo do Verdão em casa pela Libertadores da América. Tem Palmeiras contra Barcelona. Coloquei aí, vitória do Palmeiras, mais de 1,5 gols e mais de 7,5 escanteios. Essa aposta criada em 3 mercados diferentes deu uma odd de 1,74, ou seja, 74% de retorno. Coloquei uma unidade, minha unidade é de R$1.000, odd de 1,74, retorno de 1.740. Galera, coloca só uma unidade, mantenha a gestão, fazendo direitinho, que aí a gente consegue ter resultado no médio e longo prazo. Nada de querer colocar a banca toda, nada de querer colocar 10% da banca, 20% da banca, acreditando nos nossos ótimos últimos resultados recentes, beleza? Então, mantenha aí mindset, cabeça no lugar, coloca a unidade e vamos para cima. Vamos para mais um jogo de Libertadores, jogo que vale a vida para o Timão, para o Coringão, jogando fora de casa para enfrentar o Del Valle. O detalhe foi que nesse jogo o Corinthians se deu mal, eu levei head, eu lembro, nesse jogo. O Corinthians perdeu em casa por 2-1 para a equipe do Del Valle. Para esse jogo aqui, o que é que eu entendo de momento do Corinthians? Eu entendo que ele vem numa melhora recente. Tudo bem, perdeu pro América Mineiro, o time estava horrível lá, zona de rebaixamento, etc. Mas se você observar aqui, ó, o Corinthians
Ele vem de uma vitória com o Atlético Mineiro, um dos melhores times da América Latina, na minha opinião. Vem de uma vitória em cima do Fluminense, o outro time que vem jogando um dos melhores futebol da América Latina. E vem de um empate fora de casa com o líder do grupo, o Argentino Júnior. Então assim, ó, aqui ó, Corinthians, ele vem de um 0-0 com o Argentino Júnior. Na minha análise, esse jogo, vamos lá, números gerais. Independente Del Valle marcou gols em 80%, não perdeu 80%, marcou 2 ou mais gols em 70%. O Corinthians não ganhou 8 dos últimos 10 jogos. Colocando aqui dos últimos 10 jogos, o Del Valle ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Corinthians vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Pela necessidade do jogo e pela cotação, pelo valor que eu vejo, sinceramente, eu acredito que o Corinthians não perde essa partida. O empate ou fora, pagando 1,82 para um jogo de Libertadores, é muito interessante. Lógico que o Corinthians não está jogando o melhor do seu futebol, mas o Corinthians joga a vida nesse jogo. Se o Argentino Júnior, ele vence o jogo aqui, Se o Argentino Júnior, ele vence o jogo contra a equipe do Liverpool do Uruguai e o Corinthians perde para o Del Valle, adeus classificação. Então assim, eu acredito que o Corinthians não deva perder esse jogo. A odd está interessante, odd de 1,82. Pedro, não concordo com essa sua análise. Pedro, o Corinthians não está nada bem, perdeu dentro de casa para o Del Valle, não acredito que vai buscar esse resultado lá fora. Aí você pode trabalhar aqui, ó, mais de 1,5 gols, numa odd de 1,36, para poder fazer aquela entrada múltipla. É uma opção de alternativa para esse jogo. Eu realmente estou dando uma arriscada a mais, colocando aí Corinthians um empate. Sei que não é uma tarefa muito fácil, mas essa é a minha análise para esse jogo. Beleza? Deixa aí nos comentários. Pedro, concordo com essa análise do Corinthians. Pedro, não concordo com essa análise do Corinthians. Quero saber sua opinião. Só que só vale falar a opinião antes do jogo terminar. Depois que o jogo terminar, não, né? Aí é sacanagem. Vamos, que essa quarta-feira é quarta de Libertadores. Mais um jogo aí, jogo importantíssimo. River Plate contra Fluminense. Fluminense contra River Plate. Será que o River vai devolver a goleada que levou do Fluminense no Maracanã? Incríveis 5-1. Vamos nessa. River Plate marcou gol nas últimas 10 partidas, marcou primeiro nas últimas 5 e não perdeu 80% dos seus jogos. Porém, o River Plate tomou gol nas últimas 4 partidas, ou seja, ambas marcam nas últimas 4. O Fluminense ficou 4 jogos sem marcar gol, mas agora no domingo venceu a equipe do Bragantino por 2-1. Foi isso mesmo, 2-1 contra a equipe do Bragantino. Um gol de Ganso, um gol de Felipe Melo e tomou um gol ali no segundo tempo. Para esse jogo, a minha análise é ambas marcam, pagando aí 1,70. Acredito que o Fluminense pode marcar gol lá na Argentina e acredito que o River Plate também deve marcar gol jogando dentro de casa. Essa odd aqui de 1,70, acho interessante. Esse mercado aconteceu no Maracanã, mesmo com o Fluminense goleando, ainda assim levou um gol dentro de casa e acredito muito que o Fluminense pode marcar um gol fora de casa, sim. Então, minha análise para River e Flu é ambas marcam com 1,70 a odd, ideal para você colocar uma unidade seca. Vamos agora a um jogo de Europa que vale uma taça. É a competição UEFA Conference League. Pode-se dizer que é uma espécie aí de Série C dos campeonatos europeus. Você tem o top, que é a Champions League, depois você tem o UEFA Europa League e agora você tem a Conference League, que vai ter aí Fiorentina jogando contra a equipe do West Ham. É campo neutro, então assim, não tem prevalência de torcida nem de um lado nem do outro. Para esse jogo temos aqui confronto de brasileiros. Temos o Dodô, o Arthur Cabral e o Igor Júlio na equipe da Fiorentina, enquanto do outro lado temos o Lucas Paquetá na equipe do West Ham. O que é que vale essa final, além da taça de campeão? Vale 5 milhões de euros, aproximadamente 26 milhões de reais, e vale vaga na próxima UEFA Europa League. Isso mesmo, então vale bastante coisa aí, jogo bastante interessante. A Fiorentina, que marcou gol nas últimas 7, marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos, porém levou gols em 80% dos seus jogos, ou seja, temos presente aqui padrão de ambas marcam, padrão de over gols. Do outro lado temos um West Ham que marcou gols
em 80% dos seus jogos. Jogo único tem a tendência de ser um jogo um pouco mais aberto, vale tudo que eu falei, vale dinheiro, vale vaga na Europa League, vale a taça de campeão. Então a minha análise para esse jogo aqui é as duas equipes marcarem gol, porque se uma equipe abre o placar, a outra vai ter que se abrir para o ataque o tempo todo, porque é indiferente, não tem jogo de volta, tem que decidir tudo ali. Então, para a Fiorentina e o West Ham, a minha análise é ambas as equipes marcarem gol com a odd aí de 83%, odd interessantíssima para você trabalhar seco, beleza? Nada de pegar esse jogo e ficar juntando e fazendo múltiplo. É assim que você perde dinheiro. E para encerrar nossa quarta-feira de futebol, vamos trabalhar aqui um campeonato diferente, que é a MLS, a Major League Soccer, que é o campeonato aí americano de futebol. Isso mesmo, temos o LAFC, o Los Angeles, contra o Atlanta United na classificação. Observe que é um pouco diferente, porque é como se fosse uma conferência jogando contra a outra conferência. Conferência Leste, Conferência Oeste. Então, o LAFC tem, aqui é o terceiro colocado da sua conferência, tem 25 pontos, porém só tem 12 jogos. O Seattle Sounders tem 17 jogos. É uma maluquice esse campeonato americano, porque uma equipe tem 12 e a outra tem 17. Olha que disparidade incrível. Mas tudo bem, então pode-se considerar aqui que o LAFC é quase que o líder da sua conferência, porque ele tem 2 jogos a menos do que o líder e tem 5 jogos a menos do que o vice-líder. Do outro lado, o Atlanta tem 16 jogos e é o sexto colocado. Lá tá mais tranquilinho, ó, todo mundo aqui com 16 e tal. O que é que eu achei interessante aqui, ó? Atlanta fez 32 gols e levou 28 em 16 jogos. Quando você soma 32 com 28, dá um total de 60 gols. Divide pelo número 16, que é o número de jogos, dá uma média de 3,75. A MLS tem esse padrão, tem essa característica de ser over goals. Do outro lado, o LAFC fez 23 gols, levou 10. Quando você soma, dá 33 dividido por 12, dá ali uma média de 2,75. Isso mesmo, ó. Peguei aqui, ó, 2,75. Então, são duas equipes aí que tem uma média de gols relativamente alta. O LAFC, ó, marcou gols em 8, mas levou em 8, padrão de ambas total. A Atlanta marcou nas últimas 10, mas levou em 90% dos seus jogos, padrão de ambas e padrão de gols total. Para esse jogo, a minha análise é mais de 2,5 gols, no odd aí de 57%. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para esse jogo, que é válido pela MLS, Campeonato Americano. Cada vez mais vocês vão ver análise nessa competição, já que agora nós temos aí a paralisação ou o meio de temporada dos campeonatos europeus. Beleza? Então essa é a análise aí para esse jogo da MLS. E assim encerramos aqui mais um vídeo de análise. Deixei o palpite 100% gratuito. Tem os R$5 também no link na descrição desse vídeo. Espero que tenham curtido aí. Deixe seu comentário, deixe seu feedback. Se você discorda aí de alguma análise, tudo bem, tá tudo tranquilo, faz parte também. E também, se você concorda com a análise do palpite gratuito, deixe o seu comentário aqui também. Vamos reforçar cada vez mais essa comunidade de apostadores. Tamo junto, vamos pra cima!